Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem, a sua família esteja bem também e que vocês estejam se cuidando, né? Usando máscara, o álcool em gel para higienização das mãos e dos objetos e que mantendo também o distanciamento social que é tão importante nesse momento para que a gente esteja o quanto antes todos juntos, ok? A nossa aula então será hoje de língua portuguesa, aula de número 3, comigo, professora Suélia, ok? O tema, então, da nossa aula de hoje será sobre encontros consonantais e dígrafos. Nós vimos, então, na nossa aula passada sobre os encontros vocálicos, que eram os encontros de vogais. Nesta aula, então, nós vamos ver sobre os encontros consonantais e também sobre dígrafos. Os objetivos da nossa aula: compreender os conceitos e encontros consonantais e de dígrafos, ou seja, o que são, né, encontros consonantais, o que são dígrafos, identificar nas palavras encontros consonantais e os dígrafos quando houver e diferenciar os encontros vocálicos e os dígrafos. Então, depois que a gente compreender o conceito de encontros consonantais e dígrafos, a gente então vai conseguir identificar e diferenciar eles, ok? Então, na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre o que é encontro consonantal e o que é dígrafo. Para iniciar, consonantal vem da palavra consoante, mas você lembra quais são as consoantes? Então, vamos só relembrar um pouquinho. Quando a gente trabalhou os encontros vocálicos, vocálico vinha da palavra vogal. Então, eram os encontros de vogais. Então, consonantal vem da palavra consoante. Mas se você lembra quais que são as consoantes no nosso alfabeto? Então, aqui, nós lembramos na aula sobre encontros vocálicos, quais são as vogais? Então, as vogais nós temos A, E, I, O e U. Então, para simplificar, as consoantes são as outras letras do alfabeto que não são vogais. Então, se eu observar uma letra e eu sei que ela não é uma vogal, não é A, nem E, I, O, nem U, então ela só pode ser uma consoante, ok? Então, aqui nós temos as consoantes B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X e Z. Então, as outras que não estão aqui porque são vogais, ok? Então, agora vamos ver então o que é o encontro consonantal. O encontro consonantal acontece quando duas consoantes estão juntas, mas elas são pronunciadas, ou seja, são faladas separadamente. Então, aí a gente já tem um pequeno detalhe, né? O encontro consonantal ele não acontece só porque duas consoantes estão juntas. Essas duas consoantes estão juntas e quando nós falamos, nós pronunciamos essa palavra, elas são faladas separadamente, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui nós temos a palavra bloco, ok? Nós temos a consoante B e a consoante L. Se eu tirar o L e eu usar só com a letra B, nós temos a palavra boco. Não que forme uma palavra, né, conhecida, né? Mas ela tem um som, porque nós retiramos a letra L e nós conseguimos ainda pronunciar o B. Depois, se nós deixamos só a letra L, fica louco, ok? Então, eu posso pronunciar uma sem a outra. Então, se eu uno o B e o L com O, fica bló. Eu falo bló, eu pronuncio o B e uno ele com o L. Se eu não falo o B, eu falo loco. Se eu não falo o L, eu falo boco, ok? Nós temos então aqui a palavra vidro. Aonde está o encontro consonantal na palavra vidro, né? O V é consoante e é vogal.
D é consoante, R é consoante também. Então, aqui o D e o R nós temos o nosso encontro consonantal, duas consoantes juntas, ok? Aí, então, se eu pronuncio só com o V, fica vido. Se eu tiro o D e uso só o R, fica viro, ok? Então, eu posso pronunciar uma sem a outra. E o D e o R juntos, então fica vidro. Eu falo dro, né? O D e depois eu uso então a consoante R. Uma precisa da outra para formar a sílaba dro, porque se eu tiro uma ou outra, a palavra não tem sentido, ok? Flor. Então, se eu deixo só com o F, fica for. Se eu deixo, então, só com o L, fica lor. Então, eu preciso das duas letras, pronunciar o F e o L, né, para fazer flor, ok? Flor. Reparem que a gente fala o F e aí, então, a gente fala o L. Apesar de aparentar, né, que elas estão juntas, que a gente fala de uma vez só, mas não, né? Bloco, vidro, flor, ok? Nós pronunciamos cada consoante com o seu som, com o seu fonema, ok? Não há obrigatoriedade das consoantes estarem na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Então, a gente viu na aula dos encontros vocálicos que a classificação ela dependia muito se as vogais ficavam juntas ou ficavam separadas nas sílabas. No caso do encontro consonantal, não. O que importa é o som que as consoantes fazem juntas, ok? Então, não há essa obrigatoriedade. Aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, a palavra bolsa. Nós temos o encontro consonantal da letra L com a letra S. Elas ficam em sílabas separadas, mas eu pronuncio tanto L quanto S, né? Bolsa, ok? Depois, nós temos a palavra clima, com o L, com o C e o L na mesma sílaba, né? Bolsa, o L e o S ficarem em sílabas separadas. Clima é ficar com as consoantes na mesma sílaba, mas na hora de falar também eu falo clima, né? Eu faço do C e depois eu coloco o L junto, clima. Aí nós temos de exemplo a palavra ritmo, né? Então nós temos o T e o M como duas consoantes juntas, mas em sílabas separadas. E quando eu falo, eu pronuncio as duas, né? Ritmo. Essa a gente consegue ver bem, né? E depois nós temos o exemplo da palavra atleta, que nós temos as consoantes T e L na mesma sílaba, né? E aí quando a gente fala atleta, ok? O que a gente consegue reparar um pouquinho de diferença é que quando as consoantes ficam em sílabas separadas, a gente pronuncia elas com ainda mais ênfase, a gente percebe ainda mais que elas precisam ser pronunciadas separadamente, né? Bolsa, ritmo, certo? Mas a gente tem que observar aqui, clima, atleta. Também a gente precisa do T e do L. Por exemplo, aqui na palavra atleta. Vamos escrever ela corretamente, né? Atleta. E nós temos aqui o encontro consonantal. Se eu escrevo ela sem o L, nós lemos ateta. Fica estranho, tá faltando alguma coisa. Ou se eu não escrevo o T, fica aleta, né? Também não tem sentido nenhum. Eu preciso das duas juntas, cada uma com o seu som. Atleta, ok?
Agora, então, que nós vimos sobre os encontros consonantais, então a gente já sabe que eu preciso ter as consoantes juntas. Não tem problema se elas não fiquem na mesma sílaba, ok? Mas eu pronuncio cada letra com o seu som. No dígrafo, então, é quando duas letras formam apenas um som na palavra. Eu preciso das duas letras para fazer um som, um fonema, ok? Então, aqui nós temos os exemplos. Carro. Eu preciso dos dois R's juntos para eu fazer o som do ro, né? Fazer o som forte. Depois, nós temos a palavra querido. Eu preciso do que e do u juntos para formar o que, certo? Depois, nós temos a palavra tempestade, né? O E e o M para fazer o em, né? O tempestade, certo? Então, duas letras também que fazem um som. Manhã, manhã, né? Manhã. Tem o N e tem o H para fazer o nha. Se eu tirar o A, né? Não vou conseguir fazer o som, nhe. Ou eu coloco outra sílaba, nhe, o nhi, o nho, certo? Para eu fazer este som, então eu preciso do N e do H. Depois nós temos a palavra guitarra, ali nós temos dois dígrafos, né? Que é o G e o U para formar o gui e depois o R e o R para fazer o ra. Então, novamente eu tenho aqui dois dígrafos. Eu preciso unir duas letras para fazer um som. Observem que no dígrafo não há necessidade de ser apenas consoantes ou apenas vogais, certo? Aqui no carro eu tenho só consoantes. No querido eu tenho um consoante e uma vogal, certo? O conceito de dígrafo é duas letras para eu fazer um som, ok, pessoal? Então, tem essa diferença. Encontros vocálicos, só vogais. Elas não precisam estar na mesma sílaba ou em sílabas separadas, não tem problema nenhum, ok? E os dígrafos, então, eu posso ter consoantes, posso ter vogais, mas eu preciso de duas letras juntas para eu fazer o mesmo som, ok? Observe que não é necessário que essas letras sejam apenas vogais ou consoantes. Então, aqui vamos ver mais alguns exemplos, ok? Então, eu tenho aqui a palavra choro, que eu tenho o C e o H, que são duas consoantes. Queijo, a letra Q com o U, que é uma consoante e uma vogal. Carroça, dois R's. Ilha, eu tenho o L e o H. Passageiro, eu tenho dois S's, duas consoantes. Umbigo, eu tenho uma consoante, uma vogal e uma consoante, a vogal vem antes, né? Sonho, eu tenho o N e tenho o H, duas consoantes. Depois eu tenho a palavra onça, com a letra N e o C cedilha. Depois eu tenho a palavra guia, o G e o U, porque se eu não tiver o U, vai ficar gia, né? Não fica com o mesmo sentido. Por isso eu preciso da letra U junto. E depois nós temos a palavra milho, o L e o H. Então, relembrando, encontros consonantais quando há duas consoantes juntas, mas são faladas separadamente, ok? E os dígrafos, eu tenho duas letras que produzem apenas um som. Então, a diferença entre encontros vocálicos e dígrafos é, nos encontros vocálicos, as letras que estão juntas, elas são pronunciadas separadamente.
eu ouço o som de cada uma delas, né? Clima, eu ouço o C e ouço o L, ok? Atleta, eu sei que eu tenho T e eu tenho L para formar o TLE, ok? E nos dígrafos, essas letras que estão juntas, que aí podem ser consoantes e vogais, elas formam um único som. Eu preciso unir essas duas letras para eu fazer um único som. Esse som a gente chama de fonema. A gente vai ver mais para frente sobre esta parte também, ok? Então, a diferença entre elas é essa, o encontro os vocálicos, são as vogais juntas, que eu pronuncio separadamente. Os dígrafos, então, quando eu tenho duas letras juntas, que eu preciso das duas para eu produzir um único som. Ok, pessoal? Então, a nossa aula de hoje era então sobre encontros consonantais e sobre dígrafos, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, voltem os nossos slides, revejam o nosso material, assistam nossa aula novamente, ok? E depois, lá na nossa plataforma, vocês realizam com bastante capricho, bastante atenção a nossa atividade de hoje. Ok, pessoal? Vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais e se cuidem!